Saiu a tradução em português do capítulo 307 de Black Clover. Gente, tem transformação nova do Zenon, tem Yuno tomando sacode, tem cena fofa entre irmãos. Então vamos analisar tudo isso aqui hoje, porque eu achei super empolgante e super emocionante, hein? Então já deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve se você não for inscrito. Se você curte Black Clover e animes em geral, compartilha esse vídeo aí com seus amigos. E eu quero muito agradecer aí o apoio de todo mundo no último vídeo, gente. Até a última vez que eu vi tava com 6.800 views. Eu fiquei super feliz, não esperava tanta gente por aqui. Muito obrigado a todos vocês. Mil beijos. O capítulo 307 começa com mais um flashback do Zenon, agora que ele tá lá diante do Beelzebub, né? E tá fazendo um acordo que até então nunca tinha sido feito, não que a gente saiba, de entregar a própria alma em troca de ter um coração de demônio e aí se transformar num ser muito mais forte, né? E se vocês se lembram, o coração do demônio é a fonte de vida de todo o poder deles, já que se você não destruir o coração, ele se regenera e regenera quantas vezes ele precisar. Como o Zenon já tinha perdido o coração dele mesmo, né? Dane-se, quando eu falo perdido o coração, eu falo da parte sentimental, já que pra ele nada mais importava. Tudo que ele queria era poder o suficiente para poder vencer qualquer batalha contra quem entrasse no caminho dele. Então é um tipo de semi-imortalidade. Não porque ele vai se tornar imortal, no sentido literal da palavra, mas com o coração dele sendo o coração do próprio demônio, é praticamente impossível para qualquer mago dos reinos ali matar ele. Primeiro porque ele ficou absurdamente forte, o membro mais forte da tríade agora. Segundo que é mais difícil você conseguir destruir o coração especificamente, né? Ainda mais contra alguém tão forte. E quando o Beelzebub aceita o acordo, né? A gente tem um quadro do Allen ali no final. Então isso significa que o trauma causado pelo acontecimento levou o Zenon a uma desesperança tão grande que impactou tudo na vida dele. Inclusive a noção de empatia, de amor e de bondade. A partir do momento em que ele viveu o trauma de matar o Allen, ele perdeu toda a bondade que ele tinha no coração. O processo do luto, inclusive, é algo muito complicado para qualquer um, mas em alguns casos ele pode ser extremamente traumático para algumas pessoas, como foi no caso do Zenon. A pessoa mais importante para ele, a pessoa que salvou ele na infância, que tirou ele da solidão, que foi o único ser vivo que teve fé nele, que enxergou ele como igual e não como inferior, foi morta por ele. Então o estrago psicológico na cabeça dele foi devastador. Se você analisar o passado dele, você vai ver que o Zenon não era um jovem do mal. Ele era um jovem sério, centrado, mas ele tinha boas intenções, ele tinha boa índole e até boas ambições. Mas o trauma causou nele o que o pesquisador Philip Zimbardo chama de efeito Lúcifer, que nada mais é um efeito que age na mente humana, que faz uma pessoa boa se transformar numa pessoa má, em um torturador e coisas assim desse tipo, e que é algo que aflora influenciado por uma condição, por um ambiente ou por uma situação em que a gente estiver envolvido em certo momento. Então, depois de sofrer esse trauma e cair ali completamente no desespero, o Zenon fez o quê? Ele foi atrás de poder, já que ele entendeu que tudo isso aconteceu por eles serem fracos. E quando ele obteve esse poder, ele teve uma potencialização desse efeito Lúcifer dentro dele. E os estudos do pesquisador dizem que quando uma pessoa tem uma certa parcela de poder e percebe que as outras ao redor dela são mais fracas, são passivas diante das ameaças dela, obedientes, né, às suas ordens e tal, essa pessoa passa por uma transformação profunda no seu caráter e acaba se transformando numa pessoa má. Olha só que coisa, hein? E isso pode acontecer comigo, com você, com qualquer pessoa, porque ninguém é totalmente bom ou totalmente mal, né? A gente tem as duas coisas dentro da gente, né? As duas personalidades de caráter, os dois traços de caráter. Foi o que aconteceu com o Zenon, quando somou o transtorno do estresse pós-traumático, causado ali pela perda do Allen, e potencializado pelo fato dele adquirir poder. Ele perdeu toda a humanidade dentro dele e ele se permitiu se tornar o próprio demônio em busca de poder, né? Para poder ser mais forte que todos. Porém, o que ainda não ficou bem claro aqui no mangá é a real motivação dele querer destruir todos os outros reinos e deixar só Spade de pé, porque é inegável que tem alguma motivação bem intensa por trás de tudo isso. Só que até aquele momento da luta, o Zenon, né, até o comecinho do mangá, ele não tinha ativado o modo coração demoníaco. Ele tava com o modo 100% lá, que já era muito forte. Só que com um ataque absurdo do Yuno, que nem ele esperava, ele simplesmente decide acabar com tudo rápido, ativa o modo Super Saiyajin demoníaco 10 e a gente tem uma visão do coração demoníaco dentro dele, enquanto ele sofre ali uma transformação física, mais uma, né?
E cara, a transformação foi tão absurda que o Yuno ficou em choque. Dessa vez, quem ficou com os olhos estatelados de cheirador de pó foi ele. Quando ele vê aquela forma incrível da transformação demoníaca do Zenon. Que eu preciso falar aqui, inclusive, que ficou sensacional. Mais uma vez, o Tabata se superando no desenho do mangá, entregando algo assim, olha, de primeira qualidade. Ficou incrível. O Zenon ficou absurdamente macabro dessa imagem. Então, macabro que o Yuno sente que o bagulho engrossou pra ele, e o Zenon faz questão de esfregar na cara de todo mundo que, se antes eles já não tinham chances, agora simplesmente acabou pra eles, porque agora ele tá tipo um modo mob 100%, ultrapassando 100% de poder, assim, completamente devastador, sabe? O Langris também entende que a situação ficou complicada, mais complicada do que já tava, né? Porque dá pra ver na cara dele ali. E na real, que pela forma que o Langris reage, ele meio já que aceitou que é o fim deles nessa batalha, que eles vão morrer. O Zenon vai lá, tranca o Yuno dentro do espaço absoluto dele, e nesse momento o Langris não tá ali por perto pra poder ativar o Mana Zone e dar qualquer tipo de vantagem pro Yuno. E mano, o Yuno é atingido numa brutalidade tão grande, mas assim, tão grande, que o nosso príncipezinho simplesmente é jogado pra longe e apaga. Se alguém anotou a placa, passa pro Yuno depois, porque ele vai precisar, hein? Porque, meu amigo, foi uma pancada trabalhada na brutalidade, assim, insana. E é interessante que, nesse intervalo de tempo em que o Zenon ativa o espaço absoluto em volta do Yuno, até o momento em que o Yuno recebe a pancada, o Zenon trocou ali uma ideiazinha com ele, de alguns segundos, na tentativa de jogar toda a culpa da derrota dele na fraqueza psicológica que ele tem. Sim, porque o Diabudo deixa bem claro que o Yuno perdeu a única chance da vida dele, né, que ele tinha de poder vencer a batalha por puro sentimentalismo. E é legal a gente entender aqui essa parte que o Tabata cria um paralelo. Zenon, Allen, Yuno, Langris. Porque diferente do Zenon, né, que preferiu salvar o reino e sacrificar o único amigo, o Yuno não ajuda dessa forma e ele acaba aí reforçando mais uma vez o quanto o Yuno, na verdade, acredita na capacidade dos outros cavaleiros, ainda que eles sejam mais fracos que ele, né, diferente do Zenon. E eu tenho a impressão que eu falei Alien ao invés de Allen, porque parece, eu falei, me perdoa aí, tá, gente? O Zenon perdeu completamente a fé nas pessoas mais fracas que ele, né? O oposto do Yuno aí no caso. Então, fraqueza pra ele não é só fraqueza de poder, apesar de também ser, mas fraqueza psicológica. O Zenon, ele teve que ser forte psicologicamente pra poder matar o próprio amigo, pra vencer o demônio, ainda que isso custasse toda a empatia que ele tivesse pelo ser humano, né? Toda a afeição. A atitude do Yuno mostra que ele acredita que se a vitória vier às custas da morte de um companheiro, ainda que às vezes ele tenha problemas, né, com esse companheiro, então essa vitória não é válida para ele. Além disso, o ato dele não matar o Langris para acertar o coração do Zenon também significa que ele acredita que junto dos companheiros dele, eles possam derrotar o inimigo. No passado, o Zenon poderia ter pensado em algum trabalho em equipe para poder vencer aquele demônio que apareceu na masmorra. Mas a falta de confiança que ele tinha nos companheiros dele fez com que ele preferisse sacrificar alguém tão precioso para ele. Ele era um gênio, é isso que a gente precisa entender. Então ele poderia ter traçado um plano, né? Mas o medo de perder e o reino todo acabar sendo destruído, a fraqueza psicológica que ele tinha nesse momento, fez com que ele não raciocinasse, né, de forma mais calma e mais lógica, e fez com que ele tomasse uma atitude precipitada para vencer a batalha. Então, por isso, ele acabou precisando ficar forte psicologicamente, e nesse processo ele desenvolveu essa repulsa por pessoas mais fracas, porque na visão dele, ele era fraco. O amigo morreu por ser fraco. Ele teve que matar o amigo porque ele também era fraco. Isso tudo no pensamento dele. Dessa forma, ele acaba também repudiando quem tem esse tipo de pensamento. Você é fraco em poder e também na mente. Você prefere sacrificar o reino todo por causa de um sentimentalismo. Então, o golpe que o Yuno sofre faz ele vomitar sangue pela boca. E eu acho que é claro que é pela boca, né? Porque ninguém vomita pelo cu, a não ser que uma diarreia possa significar isso. Mas com toda essa situação caótica, o Langris se levanta mais uma vez, já com cara de quem tá com a cova aberta pra morrer, e o Zenon vai sem dó nem piedade pra cima dele. Porque o Zenon é impiedoso, né, gente? Mas na hora que ele faz o ataque no Langris, que seria fatal e o Langris morreria, eis que uma personalidade muito conhecida, muito carismática aparece, que é o nosso querido Rei do Gado, o Finral. E, gente, o Finral nesse capítulo veio para consolidar uma das evoluções mais bonitas de personagens em Black Clover, pelo menos na minha opinião.
Ele era um medroso, um gado fraco que se escondia das batalhas, que só servia de transporte público para a galera dos touros negros, principalmente pro Yami, e ele se tornou um homem de verdade, forte, corajoso, que enfrenta os perigos e, se necessário, ele acaba sim se colocando em risco nas situações mais complicadas. Então eu achei muito emocionante a chegada dele aqui, né, que inclusive lançou a magia Bater de Asas do Anjo Caído, que é uma magia que ele adquiriu uma precisão absurda para poder arrancar o irmão dele de lá instantaneamente mandar ele para outro ponto da batalha, no caso bem para trás dele. E esse posicionamento é bem interessante porque ressalta o instinto de proteção do irmão mais velho para o irmão mais novo. Então ele projeta o corpo dele na frente do Langris de uma forma inconsciente, que diz que ele tá ali para proteger o irmão. Eu virei até a metafonanda dos animes aqui agora, olha só. É claro que o Langris, ele é orgulhoso e apesar de todo o processo que ele tá passando de transformação e que eu até comentei no vídeo do capítulo 305, vou deixar no link aqui em cima pra você ver se não tiver visto depois, né? E apesar do final falar pro irmão, né, que ele foi ali porque ele tinha apenas a intenção de salvar o Yami, a real é que ele foi propositalmente por causa do Langris. Não faria sentido ele desviar do caminho dele, como ele mesmo disse, se o objetivo dele fosse só salvar o líder dele, ele teria ido direto. Mas ele contou essa mentira justamente porque ele sabe que o irmão ia se sentir humilhado. Então ele preferiu dizer ali, né, que estava ali como uma vingança contra o Zenon por causa do Yami e tal, pra não prejudicar, não humilhar o irmão. Cara, o Rei do Gado é muito fofinho, de verdade. Eu sempre gostei dele, mas agora eu gosto ainda mais pela humanidade que ele tem como personagem. Então o mangá chega no fim, com a última página mostrando agora definitivamente um entendimento entre os dois. Pela primeira vez, os dois realmente deixaram todos os problemas pessoais deles pra trás. O final pergunta, num tom afirmativo, inclusive, se eles podem lutar juntos. E o mangá acaba com eles dentro do Manazone, ali do Langris, de mãos dadas. E essa atitude, né, de representar os dois de mãos dadas, prontos para seguirem para a batalha, tem um significado muito mais profundo do que só ser uma representação sentimental para fazer a gente se emocionar, apesar de ter sido muito bonitinho. A ideia ali de mãos dadas acaba representando uma forma amistosa entre duas pessoas, né? Então essa atitude mostra que ambos baixaram a guarda um em relação ao outro e tiveram ali pela primeira vez uma verdadeira união entre eles, além de também confirmar o amor entre os irmãos, né? A confiança que um tem no outro e reforçando a ideia de força, já que os dois unidos com a magia espacial deles acabam tendo mais poder, se tornando mais fortes do que sozinhos. Inclusive na Cabala, a mão direita representa a misericórdia, enquanto a esquerda representa a justiça. Quando essas duas se unem, elas simbolizam a criação e a proteção. Elas criam e protegem. E é exatamente o que está acontecendo aqui. Eles estão criando mais magia, situações para vencerem, enquanto um vai proteger o outro. E é assim que o mangá termina, com o Yuno debulhado no chão e os irmãos unidos contra o Zenon, coisa que provavelmente não vai render grandes reviravoltas na luta. É bem provável que os dois sofram também um sacode, mas outra coisa provável também é que o Finral não tenha chegado ali sozinho, né, gente? Provavelmente ele trouxe mais gente com ele, algum capitão junto, só resta saber quem é que tá ali também. Me conta aqui nos comentários quem você acha que vai se juntar nessa batalha aí, quem é que chegou ali junto do Finral. Mas vamos lá, para poder fechar a análise, vale lembrar que o Yuno tá caído, mas ele não tá derrotado ainda, tá? Então, da mesma forma como o Ryu parecia desfalecido contra a Megícula, mas ele tava lá, quietinho, ativando o modo cheatado dele, o Yuno também pode estar ativando mais um modo Saiyajin e reerguendo ali, né, se reerguendo com uma arma baseada no Deus Vento Noto lá, quem sabe, que seria a quarta arma baseada no Anemoi. Pode ser também que ele se levante com o estágio santo, e assim como foi com a Noelle, dando o golpe final contra a Megícula, né, se vingando ali pela maldição e a morte da mãe, é bem provável que, mas bem provável mesmo, que vai ser o Yuno quem vai derrotar o Zenon, ou pelo menos dar o golpe final, já que o Zenon dominou o reino do qual o Yuno é príncipe, né, e ele faria isso como vingança também pela família dele, que acabou morrendo, pelo reino do qual ele faz parte, ele foi arrancado, né, sem ter chance nenhuma, já que ele era um bebê, por vingança, porque pelo que o Zenon fez contra o Alvorecer Dourado, que ele é muito apegado, e principalmente para poder criar uma ligação que possa fazer com que o Yuno realmente assuma o posto de comandante-chefe das Forças de Defesa Mágica em SPAD, ou até assumindo o posto de rei mesmo lá, já que é um posto que é dele por direito, e deixando Asta para
ser o Rei Mago no Reino Clover. De qualquer forma, a gente vai ter que esperar o capítulo 308, porque muita coisa ainda vai rolar e a gente ainda não sabe a motivação do Zenon, né? Aquela que eu já disse, que existe com certeza, o Tabata tá deixando isso tudo bem claro. Então a gente se vê no próximo vídeo, lembrando que semana que vem não tem capítulo de Black Clover, mas eu vou trazer outros vídeos pra vocês, inclusive aquele de respostas, que vocês deixaram as perguntas, tá bom? Se você ainda não deixou o like, deixa aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Meus lindos, muito obrigada. Tchau!